Os coalas, mamíferos marsupiais nativos da Austrália, são animais notáveis com características físicas e comportamentais distintas. Ao longo de sua evolução, eles desenvolveram adaptações únicas que os tornaram especialistas em viver nas árvores e se alimentar das folhas de eucalipto. Sua história evolutiva remonta a milhões de anos, durante os quais passaram por mudanças anatômicas e comportamentais que os capacitaram a sobreviver em seu ambiente nativo. No texto a seguir, exploraremos as características físicas dos coalas, destacando seus tamanhos, aparência, patas e garras especializadas, bem como sua dentição adaptada para sua dieta exclusiva. Além disso, discutiremos seus comportamentos, como o hábito alimentar específico, o comportamento social solitário, seu ritmo de atividade noturno e suas vocalizações distintas. Os coalas olfascolarcos-cinereus são mamíferos adoráveis e emblemáticos conhecidos por sua aparência distinta e comportamento tranquilo. Com uma aparência fofa e pelagem distintiva, os coalas cativam o coração de pessoas ao redor do mundo. Esses marsupiais arborícolas são nativos da Austrália, onde habitam principalmente as florestas de eucaliptos e são frequentemente associados ao país por sua imagem icônica. Essas criaturas únicas possuem uma série de características físicas distintas que os tornam facilmente reconhecíveis e adaptados ao seu ambiente específico. Exploraremos agora algumas dessas características físicas distintas que tornam os coalas tão especiais. O primeiro aspecto notável sobre os coalas é o seu tamanho. Os coalas são animais relativamente pequenos, o tamanho médio de um coala adulto varia entre 60 e 85 centímetros de comprimento e não possuem cauda. Um dos traços mais marcantes dos coalas é a sua pelagem. Eles possuem uma pelagem densa e macia, geralmente de cor cinza azulada, mas pode variar em tonalidades de cinza e marrom. Essa pelagem fornece isolamento térmico, ajudando-os a se manterem confortáveis nas diferentes condições climáticas da Austrália. Ela não só os mantém aquecidos durante o inverno como também os mantém frescos durante o verão, além disso, os ajuda a se camuflar entre as árvores de eucalipto, que é sua principal fonte de alimento e habitat, facilitando sua proteção contra predadores naturais. Esses marsupiais também têm uma mancha branca em forma de colar ao redor do pescoço, que adiciona um toque de contraste ao seu pelo. Outra característica distintiva dos coalas é o seu corpo robusto e compacto. Eles têm uma cabeça grande e arredondada e um corpo rechonchudo, com membros curtos e fortes. Essa estrutura física é especialmente adaptada para a vida nas árvores. Os membros dianteiros e traseiros são bem desenvolvidos, adaptados para a vida nas árvores. Seus membros dianteiros são mais longos do que os traseiros, o que lhes permite se agarrar firmemente aos galhos e troncos das árvores. Os coalas também possuem características faciais únicas. A cabeça do coala é redonda e peluda, com orelhas pequenas e arredondadas. Suas orelhas são bastante móveis, podendo ser giradas em diferentes direções e ajudam a detectar sons de alerta e perigo ao seu redor, permitindo-lhes estar alertas a possíveis ameaças. Eles têm olhos pequenos e redondos e sua visão não é bem desenvolvida. Os coalas têm uma expressão doce e sonolenta, que lhes confere um charme especial. Seu nariz é grande e úmido, que desempenha um papel importante na identificação de alimentos e na comunicação olfativa com outros indivíduos, permitindo que localizem diferentes espécies de folhas de eucalipto, seu principal alimento. Além disso, os coalas têm um sentido aguçado de olfato, o que lhes permite localizar rapidamente as melhores fontes de alimento. O coala possui também bigodes, que auxiliam na percepção tátil do ambiente ao seu redor. Além disso, a boca dos coalas é adaptada para sua dieta especializada. Eles são folívoros estritos, o que significa que se alimentam exclusivamente de folhas de eucalipto. Essas folhas têm baixo valor nutricional e são difíceis de digerir, mas os coalas têm um sistema digestivo adaptado a essa dieta. Os dentes dos coalas também são adaptados para sua dieta exclusiva. Eles têm dentes molares largos e planos com bordas afiadas, que são perfeitos para triturar as folhas fibrosas, e um intestino longo e complexo, que abriga bactérias especializadas capazes de decompor as toxinas presentes nas folhas de eucalipto e extrair os nutrientes necessários dessas folhas de baixo valor nutricional. Outro destaque físico dos coalas é a sua estrutura única nas mãos e nos pés.
Eles possuem 5 dedos em cada pata dianteira com garras afiadas, sendo 2 deles oponíveis aos outros 3. Essa característica permite que eles segurem firmemente os galhos das árvores enquanto se alimentam e se deslocam com facilidade. Já as patas traseiras possuem também 5 dedos, porém as duas extremidades são unidas por uma membrana chamada de polegar opositor, que lhes confere uma melhor capacidade de agarrar os galhos. As patas traseiras são fortes e musculosas, permitindo que eles saltem entre as árvores com facilidade. A boca do coala possui uma dentição especializada para sua dieta exclusiva de folhas de eucalipto. Eles têm molares largos e achatados, com superfícies rugosas, que auxiliam na trituração das folhas fibrosas. Os dentes da frente são adaptados para cortar as folhas, e eles têm 2 incisivos inferiores adicionais que funcionam como dentes de reserva, caso os primeiros se desgastem. Os coalas são animais arborícolas por excelência e possuem uma série de adaptações físicas para viver nas árvores. Suas patas traseiras e garras fortes os ajudam a se agarrar firmemente aos galhos, enquanto sua pelagem densa e impermeável atua como isolante térmico e proteção contra os elementos. Além disso, eles possuem uma estrutura óssea única, com ossos mais densos e fortes em comparação a outros marsupiais, o que lhes confere uma maior resistência e suporte ao se moverem nas árvores. Além dessas características físicas, vale mencionar que os coalas têm um andar característico e lento. Sua adaptação às árvores é notável, pois eles são excelentes escaladores e passam a maior parte de suas vidas nos galhos dos eucaliptos. Possuem uma estrutura óssea adaptada para essa forma de vida, com membros fortes e garras afiadas. Apesar de sua aparência adorável e comportamento aparentemente preguiçoso, os coalas são animais incrivelmente adaptados ao seu ambiente ecológico. Suas características físicas exclusivas, como a pelagem densa, membros fortes e garras afiadas, são perfeitamente projetadas para a vida nas árvores e para se alimentarem de eucalipto. No entanto, essas características também os tornam vulneráveis a ameaças como a perda de habitat e mudanças climáticas, tornando a conservação desses adoráveis marsupiais uma prioridade. Embora os coalas sejam conhecidos por sua aparência adorável e pelagem macia, é importante lembrar que eles são animais selvagens. Sua aparência fofa muitas vezes leva as pessoas a quererem tocá-los ou até mesmo mantê-los como animais de estimação, mas é essencial respeitar sua natureza selvagem e preservar seu habitat. As subfamílias de coalas são classificações taxonômicas que ajudam a organizar e agrupar as diferentes espécies e gêneros de coalas. Atualmente, existem 2 subfamílias reconhecidas, Phascolarctinae e Litocoalina. Vamos explorar cada uma delas e destacar os gêneros encontrados em cada subfamília. Subfamília Phascolarctinae. A subfamília Phascolarctinae inclui o gênero Phascolarctos, que abriga a espécie mais conhecida de coalas, o Phascolarctos cinereus. Essa espécie é encontrada nas regiões costeiras do leste e do sul da Austrália. Os coalas são facilmente reconhecíveis por seu corpo robusto e compacto, orelhas arredondadas e focinho largo. Eles são animais arborícolas e passam a maior parte do tempo em árvores, alimentando-se principalmente de folhas de eucalipto. Subfamília Litocoalina. A subfamília Litocoalina é composta por 3 gêneros, Litocoala, Nimiocoala e Madacoala. Litocoala. O gênero Litocoala é representado por várias espécies extintas de coalas. Essas espécies viveram durante o período Mioceno, entre cerca de 23 e 5 milhões de anos atrás. O litocoala é conhecido por seus dentes adaptados para uma dieta herbívora e uma estrutura craniana semelhante à dos coalas modernos. Nimiocoala. O gênero Nimiocoala também é composto por espécies extintas. Os fósseis desses coalas foram encontrados na Austrália e datam do período Mioceno e Plioceno. Pouco se sabe sobre a anatomia e o comportamento dessas espécies extintas, mas acredita-se que tenham sido semelhantes aos coalas modernos em muitos aspectos. Madacoala. O gênero Madacoala é representado por uma única espécie extinta, o Madacoala velsci. Esse fóssil de coalas foi descoberto na região nordeste da Austrália. O Madacoala tinha uma anatomia craniana distinta, com cristas bem desenvolvidas e uma mandíbula robusta. Sua morfologia sugere que ele pode ter tido uma dieta mais diversificada em comparação com os coalas modernos. Esses são os principais gêneros encontrados nas subfamílias de coalas.
É importante ressaltar que a taxonomia e a classificação dos koalas podem estar sujeitas a revisões e atualizações à medida que novas pesquisas são conduzidas e mais informações são obtidas sobre esses animais fascinantes. Os koalas são animais icônicos e exclusivos da Austrália. Infelizmente, eles enfrentam muitas ameaças, como a perda de habitat, incêndios florestais e doenças. Como resultado, os koalas foram classificados como vulneráveis ou em perigo de extinção. Os koalas, conhecidos por sua aparência adorável e comportamento tranquilo, são marsupiais nativos da Austrália, especificamente das regiões costeiras do leste e sul do país. Essas criaturas únicas têm um habitat específico que desempenha um papel crucial em sua sobrevivência e bem-estar. Os koalas são geralmente encontrados em áreas arborizadas, como florestas de eucaliptos e matagais costeiros. Essas árvores são essenciais para sua sobrevivência, pois fornecem abrigo, alimento e uma superfície para se locomoverem. Os koalas são extremamente seletivos em relação às espécies de eucalipto que consomem, comendo principalmente as folhas de algumas poucas variedades. Uma característica notável dos habitats dos koalas é a sua preferência por áreas com clima moderado e altos níveis de umidade. Eles são encontrados principalmente em regiões com chuvas regulares e não toleram bem o calor extremo. Essa adaptação influencia diretamente sua escolha de habitat e limita sua distribuição geográfica a áreas específicas da Austrália. A estrutura e a composição do habitat dos koalas também são importantes. Eles preferem áreas com árvores maduras e bem espaçadas, pois isso lhes proporciona acesso fácil às folhas de eucalipto e reduz a competição com outros koalas. Essas árvores também fornecem um ambiente ideal para sua vida social, permitindo que interajam e estabeleçam territórios. A preservação e a proteção desses habitats são cruciais para a sobrevivência dos koalas. Infelizmente, nas últimas décadas, a expansão urbana, o desmatamento e os incêndios florestais têm causado sérios danos aos seus habitats. Como resultado, a população de koalas tem diminuído significativamente e eles agora são considerados uma espécie ameaçada. Diversas organizações e governos têm implementado medidas para proteger os habitats dos koalas. Isso inclui a criação de reservas naturais, parques nacionais e corredores ecológicos que visam conectar diferentes áreas e permitir o fluxo genético entre as populações de koalas. Além disso, a conscientização pública sobre a importância dos habitats dos koalas tem crescido, o que levou a um aumento nos esforços de conservação e na adoção de práticas sustentáveis. Essas ações são fundamentais para garantir que os koalas continuem a habitar seu ambiente natural e desempenhar seu papel vital nos ecossistemas australianos. Proteger esses habitats é fundamental para garantir um futuro sustentável para essas adoráveis criaturas australianas. Os koalas são criaturas fascinantes que possuem comportamentos distintos e interessantes. Esses mamíferos marsupiais, nativos da Austrália, são conhecidos por sua natureza tranquila e estilo de vida predominantemente arborícola. Neste texto, exploraremos alguns dos comportamentos característicos dos koalas. Os koalas são animais herbívoros e sua dieta consiste quase exclusivamente de folhas de eucalipto. Essas folhas possuem baixo valor nutricional e são difíceis de digerir. No entanto, os koalas desenvolveram adaptações especiais para lidar com essa dieta desafiadora. Eles têm um sistema digestivo adaptado, com um intestino longo e complexo, onde as bactérias presentes ajudam a quebrar as fibras das folhas e auxiliam na digestão. Os koalas também têm a capacidade de selecionar folhas de melhor qualidade e variedades específicas de eucalipto, o que lhes proporciona um melhor valor nutricional. Os koalas são animais solitários e geralmente preferem viver sozinhos. Eles estabelecem territórios pessoais nas árvores, que são marcados com glândulas odoríferas localizadas no peito e nas patas. Os machos, em particular, são territoriais e podem se envolver em confrontos físicos para proteger seu território. No entanto, em algumas situações, é possível encontrar koalas compartilhando uma mesma árvore, principalmente durante a época de acasalamento ou quando há uma abundância de alimentos em uma determinada área. Os koalas são animais predominantemente noturnos, passando a maior parte do dia descansando e dormindo. Eles têm uma rotina diária em que dormem cerca de 18 a 20 horas, geralmente nas copas das árvores, enrolados em uma posição característica. Durante a noite, eles se tornam mais ativos, saindo em busca de alimentos e explorando seu território.
Embora possam se mover com agilidade nas árvores, eles são animais lentos e deliberados em seu comportamento. Os coalas são conhecidos por suas vocalizações distintas. O principal som que produzem é um chamado baixo e gutural, semelhante a um grunhido, que é usado para estabelecer contato com outros coalas e marcar seu território. Esses chamados são mais comuns durante a época de acasalamento, quando os machos competem pela atenção das fêmeas. Além disso, os coalas também emitem sons mais agudos quando estão em situações de estresse ou desconforto. A época de acasalamento dos coalas ocorre geralmente entre os meses de novembro e março. Durante esse período, os machos competem entre si para atrair as fêmeas. A gestação das fêmeas dura cerca de 35 dias, após os quais nasce o filhote do tamanho de uma uva. O filhote então rasteja até a bolsa marsupial da mãe, onde se fixa. Os coalas são animais fascinantes com uma história evolutiva única. Como mamíferos marsupiais, eles pertencem à ordem dos Diprotodontia, que inclui outros animais icônicos da fauna australiana, como cangurus e wombates. Neste texto, exploraremos a evolução dos coalas ao longo do tempo e suas adaptações para sobreviver em seu ambiente nativo. Os primeiros ancestrais dos coalas surgiram há cerca de 25 milhões de anos, durante o período do Mioceno, na Austrália. Esses antecessores dos coalas modernos eram animais arbóreos e tinham semelhanças com os gambás. Ao longo do tempo, eles passaram por uma série de mudanças evolutivas que os adaptaram para um estilo de vida específico nas árvores. Uma das principais adaptações dos coalas é a sua dieta altamente especializada. Estudos genéticos mostraram que os coalas têm uma história evolutiva antiga e distinta de outros marsupiais, que remonta a cerca de 4 milhões de anos. Durante esse período, eles desenvolveram uma preferência pelas folhas de eucalipto, que se tornaram sua principal fonte de alimento. Essa dieta específica moldou seus dentes e seu sistema digestivo, permitindo que eles se alimentem das folhas fibrosas e tóxicas do eucalipto. Outra adaptação importante é a sua anatomia para a vida nas árvores. Os coalas possuem membros fortes e garras afiadas nas patas dianteiras e traseiras, que lhes permitem se agarrar firmemente aos galhos e troncos das árvores. Suas patas traseiras também possuem uma membrana chamada de polegar opositor, que lhes confere uma melhor capacidade de agarrar os galhos. A pelagem densa e macia dos coalas também desempenha um papel importante em sua evolução. A pelagem ajuda a protegê-los dos elementos, oferece isolamento térmico e os ajuda a se camuflar entre as árvores. A coloração cinza-azulada da pelagem dos coalas também é vantajosa para sua sobrevivência, permitindo que se misturem com as sombras e as cores das árvores de eucalipto. No entanto, a evolução dos coalas não tem sido apenas uma história de sucesso. Ao longo dos últimos séculos, a população de coalas foi severamente impactada pela atividade humana. A destruição do habitat, a caça e as doenças têm ameaçado seriamente a sobrevivência desses adoráveis marsupiais. Atualmente, os coalas são classificados como uma espécie vulnerável, e esforços de conservação estão em andamento para proteger e preservar essas criaturas emblemáticas da Austrália. A evolução dos coalas é um testemunho da incrível capacidade dos seres vivos de se adaptarem aos desafios de seu ambiente. Ao longo de milhões de anos, esses marsupiais desenvolveram características físicas e comportamentais distintas que os tornaram especialistas na vida nas árvores e na dieta de folhas de eucalipto. No entanto, a atual situação dos coalas é preocupante. A destruição de seu habitat, a caça e as doenças ameaçam sua sobrevivência. É imprescindível que medidas de conservação sejam implementadas para proteger esses adoráveis animais e preservar seu habitat natural. A compreensão da evolução e das características físicas e comportamentais dos coalas nos ajuda a apreciar a complexidade e a diversidade da vida no planeta. Esses animais icônicos têm um lugar especial no coração das pessoas ao redor do mundo e são símbolos da fauna australiana. Devemos trabalhar juntos para garantir que as futuras gerações tenham a oportunidade de admirar e compartilhar o mundo com esses encantadores marsupiais. Somente assim poderemos preservar a riqueza da biodiversidade e manter o equilíbrio dos ecossistemas nos quais os coalas desempenham um papel fundamental.